Estamos começando um novo quadro aqui no canal, Sofá Cinemec, em que falaremos sobre premiações, festivais. Mais específico, a gente vai conversar sobre os filmes que foram indicados na categoria de melhor filme das premiações do Oscar, de várias edições. A ideia é fazer, né, de todas as edições até chegar pelo menos à edição 100, que vai acontecer em 2028, né? E comigo, ela, Melissa. Tudo bem? Tudo bem, Preparada para essa jornada? estou preparada. Eu acho que vai ser uma jornada longa, mas divertida. Muito longa, né? Muito Serão pelo longa. menos 100 vídeos, né, desse quadro, mas pouco a pouco a gente vai assistindo, né? E vamos debatendo. E vai ser eu acho que um bom aprendizado sobre a história do cinema também, principalmente cinema norte-americano, né? Já que o Oscar é uma premiação que surgiu lá em 1929, né? E que tinha como ideia justamente valorizar, né, a indústria cinematográfica, e também as questões artísticas, né, principalmente dos Estados Unidos. Ao longo dos anos vamos ver também que teve alguns intrusos, entre aspas, né, filmes de outros países que acabaram sendo indicados também, mas isso é quase raro, assim, se a gente for ver ao longo da história. E Bom, a ideia então, né, Melissa, é fazer essa jornada e a gente estava pensando, né, como é que a gente vai começar, né? Porque eu e a Melissa a gente começou a fazer justamente assim, assistir, né, aos filmes indicados lá a partir do primeiro Oscar de 1929, depois assistimos 1930, 31, né? E aí começamos a espalhar, né? Foi para 40 e pouco, 50, né? Acho que Sim, a gente começou ver alguns filmes aleatoriamente que fizeram parte dos indicados de algum Oscar, então a gente acabou pulando, né? Ah, a gente tinha Uhum. assistido 2 lá de 78, vamos assistir todos os outros. E assim foi, né? Até porque tem muitos que não tinham mídia física, né? Exato. Então, a ideia também é que a gente aqui assista e comente os filmes com a mídia física, né? Porque é aquela questão do colecionador, né? E também do apreciador desse tipo de história, né? Uma forma de suporte de registro também que fica aí na memória, né? Então, a gente pode até talvez falar onde o filme que a gente vai comentar está disponível no Uhum. streaming, mas eu sempre aqui digo, né, que nada substitui uma boa mídia em DVD ou Blu-ray ou 4K ou mesmo VHS, né? Então, eu acho que isso é importante assim quando a gente fala desse universo de cinéfilos, né, Uhum. e também de apreciadores da sétima arte. E aí, conversando, né, Melissa, a gente pensou, quem sabe a gente começa pelo primeiro Oscar em que a gente já era vivo, quando saiu, né? Exato. Que foi o Oscar 1979, Uhum. porque eu nasci em 78, Eu também nasci em 78. então, né, em 78, quando nós nascemos, o Oscar, a cerimônia daquele ano já tinha acontecido, né? Uhum. Então, depois que aconteceu, a de 79, a gente já era nascido, né? Exato. E o legal também é que os filmes de 79 são os filmes do Oscar de 79 são referentes ao Oscar de 78, Exato. né? Eu Filmes lançados no ano 78 nos Estados Unidos, né? uhum. Então isso, né, tem um pouco da nossa história também aqui, Exato. né? Tu lembra do Oscar de 79? Eu acho que não lembro não, hein. O que a gente estava fazendo nesse Que dia, dia né? foi? Foi 9 de abril de 79. 9 de abril de 79, faltavam alguns dias para eu completar 1 ano. Olha só. Olha só. E tu? Eu devia estar fazendo muito cocô, né? Eu estava me preparando para minha festinha de 1 aninho, eu acho. Mas assim, é claro que a gente não tem essa memória dessa época, né? Mas os nossos pais certamente têm, talvez não do Oscar, né? Não, acho que Até não, porque eu não. acho que a cerimônia. Eu não lembro se a cerimônia foi transmitida no Brasil, acho que não. Né? É interessante também porque o Oscar nessa época acontecia nas segundas. Olha, Então, né, a data não era no domingo, era na segunda, né? Então, tanto que o nosso vídeo vai ser sempre nas ah, segundas também, fazendo menção a essa história aí do próprio Oscar. que ótimo, legal.
Então fica aí também. O Oscar passou aos domingos apenas no fim de 99, no fim dos anos 90 e 99, pensando justamente na questão do público, né? No Uhum. domingo teria maior audiência, né? Hoje tá difícil, né? Tá polêmico o negócio aí do Oscar, mas essa é uma outra discussão. Aqui a nossa ideia é falar desses filmes que foram indicados, né? Com breves comentários. Eu vou ler a sinopse de cada um deles, a gente vai comentando, dar umas impressões. E é isso. O vídeo não é para ser um vídeo longo, né? Que nem o do Estante Cinemac, Sim. né? Que tem vídeos aí de 3 horas e pouco, né? Que são vídeos que eu gosto de fazer, mas aqui a ideia é um bate-papo mais assim também para o pessoal ficar aí antenado na premiação e nesses 100 anos que estão por chegar. Então, um outro aspecto curioso, né, é que como a gente escolheu, então, definiu, né, começar pelo Oscar 79, é o Oscar 51. Ou seja, tinha passado já 50 premiações Uhum. e aqui começaria uma nova fase, né? Inclusive uma das próprias chamadas que se tem na época lá da divulgação do Oscar daquele ano é o começo dos novos 50 anos, né? Ou seja, a partir de 51 até chegar aos 100, então fica aí, né? Então a gente vai fazer assim, a gente vai assistir, né, fazer comentários a partir do Oscar 51 em direção ao Oscar 100, mas claro, Uhum. não vamos chegar ao Oscar 100, né? E depois que a gente chegar próximo ao Oscar 100, a gente vai voltar Voltar no tempo. e aí vamos fazer assim, de 78 até o primeiro Oscar, sempre Exato. de trás para frente, né? Então, é como se fosse agora uma jornada daqui para frente, daqui para até chegar ao presente e depois de 78 indo mais ao passado. Exato. Então essa é a brincadeira também que a gente vai fazer Uhum. aqui nesse novo quadro. Exato. Tá preparada? Tô. Os filmes tu viu, né? Os filmes eu vi, com certeza. Porque o Oscar 79 são 5 indicados na categoria Melhor Filme. A gente vai falar só da categoria Melhor Filme, né? E eu vou ler então a sinopse desses filmes, tá? Vou ler a sinopse de um filme e aí a gente faz um comentário Uhum. sobre ele. Certo. Eu acho que a dinâmica a gente vai fazer dessa forma, Uhum. né? E vamos começar então, Melissa, com o filme que ganhou o Oscar daquele ano. Certo. Porque a ideia também é dar essa visibilidade para esse filme, mas no final, a gente que vai definir qual vai ser o filme vencedor do Oscar. Na Uhum. opinião da Melissa, se ela tivesse o voto único, né? Se fosse só um votante no Oscar, para quem ela daria o prêmio, e eu também, né? Geralmente o filme não é o mesmo, né? Não, normalmente não. Não bate, né? Não Não bate bate as as ideias, opiniões. né? Mas Faz parte. faz parte, né? Então aqui a gente também não, né? A gente conversa e tal, né? Tenta explicar, mas né, cada um tem um É. critério, né, na É, escolha, cada né? um enxerga e vê o filme de uma forma totalmente diferente. As É. as impressões, os sentimentos são diferentes, então a opinião não fecha. E você aí desse lado também, né? Pode depois deixar nos comentários para qual você daria o Oscar, se foi um Oscar justo, se tu concorda mais com as ideias da Melissa ou com as ideias do Macari, aí fica com, com vocês também, tá? Bom, primeiro filme então é o filme que venceu o Oscar do ano, né? Foi o grande vencedor, O Franco Atirador, The Deer Hunter, dirigido por Michael Cimino. Michael, interpretado por Robert De Niro, Steven, feito por John Savage, e Nick, que era interpretado por Christopher Walken, são amigos e operários de uma fábrica na Pensilvânia, e eles se alistam para lutar na Guerra do Vietnã. Eles se despedem da família, dos amigos, durante o casamento de Steven e partem para o conflito. No Vietnã, são capturados pelos Vietcongs e submetidos a torturas físicas e psicológicas, incluindo partidas forçadas de roleta russa. A partir desse trauma, suas vidas mudam profundamente, marcadas pelas duras consequências da guerra. O filme tem, né, em mídia física aqui no Brasil, né, saiu uma edição caprichadíssima da Obras Primas. Tá aqui, The Deer Hunter, né? Edição belíssima, tem um libreto também, né? Com o Bob De Niro aqui, né? Em destaque. E a gente assistiu, né? Tem várias coisas, tem mini pôster, até adesivo tem. Aham. Tem adesivo, né? Então, então o que que eu já tinha visto o filme antes de vir de assistir agora para nossa Uhum. para nosso quadro? Eu assisti agora a primeira vez,
É um filme bem forte, né. Ele tem um contraste enorme esse filme, né, porque o filme começa com uma comemoração de era uma amizade, assim, de anos, um grupo de amigos, e começa com o casamento de um deles, né, e aquele clima de festa, de comemoração, e muda totalmente no momento que 3 deles vão para a guerra, né. Uhum. Então, assim, o Aquela sociedade, inclusive, é uma sociedade de tradições russas, né. uhum. Se fala muito russo, né, bebe vodka, eles sempre estão bebendo, né. Aí a própria cerimônia de A casamento foi Isso, é uma com igreja ortodoxa isso, russa, né, isso. então é legal também a forma como eles colocam isso, né, eu acho que é bem curioso, assim, essa pegada da festa e da animação, né, de tudo Uhum. aquilo que move E aquela aí, em sociedade. contraponto de toda a comemoração do casamento, muda totalmente com a ida para eles deles para a guerra, e aí aquele horror, né, como tu falou, tortura psicológica, tortura física, muitas perdas, e eles tentando escapar daquilo de alguma forma, e é bem intenso, assim, né, bem É, triste. tenso. As sequências de roleta russa lá no Vietnã são, assim, ó, são assustadoras, né, É. E assustadoras. aquela questão, de todos dos 3 amigos que foram, aquela questão da volta para casa vivo, que deveria ser uma, comemoração, porque tu tá voltando vivo para casa, não é tudo aquilo, porque a guerra por si só faz com que os sobreviventes fiquem, eh, passa tudo aquilo na cabeça, tudo que eles passaram lá, e é uma coisa bem pesada, né. Uhum. Então, por mais que tu tenha voltado vivo para casa, a guerra fica na tua cabeça e tu tem pesadelos e tu vive aquilo, mesmo tendo que seguir a tua vida, tu vive com aquilo na mente o tempo inteiro, né. Esse é um dos primeiros grandes filmes, né, do que o Oscar, assim, premia, né, ligado ao Vietnã. Durante a guerra do Vietnã, lá nos anos 70, né, no início dos anos 70, tinha sido premiado um documentário, né, Corações e Mentes. Depois do fim da guerra, aqui já temos um tipo de memória que vai se construindo sobre o Vietnã. Então, eu acho que isso também é um ponto que o filme é importante, e isso que tu falou, né? Quem é que volta para casa? É o mesmo que foi para guerra quando Ah, saiu? sim, Não são, né? não são. Não são as mesmas pessoas. Então isso é muito forte, assim, como é falado, porque também, além desses 3 amigos que vão pra guerra, tem os outros amigos Que ali ficam, que né. ficam ali, tem a Meryl Streep, que faz um dos motivos amorosos de um Uhum, deles ali, que é prometido em casamento antes do cara ir pra guerra, que é o Christopher Walken, né, uhum. e, né, quando volta já tem uma outra, quer dizer, Christopher Walken, não vou nem dizer se ele volta, tá, mas, né, o Robert De Niro quando volta, ele já demonstra uma certa afetividade por ela, um Uhum. carinho e tal. A gente não vai dar spoiler? Vamos? Ah, não sei, Não eu acho sei. que Filme de 79, eu 78, o acho que Oscar dá de setenta e eu acho que nove. dá pra É pra contar, falar, né. o Chris Rock fica lá no Vietnã, ele não morre, né, nesse momento. Só que o De Niro volta lá Isso, para tentar que ele faça com que ele volte. né. E nessa volta, ele participa de uma roleta russa, porque era bizarro, assim, eles estavam num local Porque é aí que tá, né, tem a roleta russa que é feita pelos Vietcongs, sim, mas aquilo vira um negócio vira um também nas negócio. cidades É, vietnamitas, é né. muito Então esse negócio é para onde vai o Christopher Walken, ele descobre um lugar ali para conseguir dinheiro e e para ele conseguir, participa e daquilo. a vida dele é aquilo. E aí o De Niro volta lá para tentar tirar ele de lá, e ele acaba morrendo, Na frente do Danilo, numa disputa com, né, exatamente, o com seu ele amigo, mesmo. né. É. Foi horrível, Impactante, né, muito impactante, impactante. Então muito. se ó, né, Tá aí eu o vou spoiler. tá aí o spoiler, tá. Mas tem outras camadas, né, eu acho que além disso, né, que desse aspecto tem outras camadas que o filme traz, e a própria questão ali deles viverem naquela região da Pensilvânia, com aquelas belas paisagens, né, eles caçavam cervos, Uhum. né, então é algo também muito forte, que estabeleceu o laço desses amigos, né? E o De Niro ali no filme ele se demonstra como um grande caçador também. Por isso que o filme se chama O Franco Atirador, né? Uhum. Em alusão a esse, né? Só que, na verdade, tu tá caçando quem?
né. Uhum, Chega um momento que, do pós-guerra, tu já não consegue mais viver daquela mesma forma que tu vivia antes, né. Então é uma essa transformação eu acho que é impactante, o filme certeiro nessa ideia. uhum. Então, quem quiser assistir, mesmo com spoiler, acho que vale a pena, né. Tem na Amazon Prime e em alguns outros, lugares que tu pode fazer alugar, né, por Uhum. um preço, mas a mídia física, né, quem tiver, seria o ideal. É, ainda mais em Blu-ray, né, que a qualidade e o som são, perfeitos. Muito bem, vamos passar para o próximo filme. O próximo filme se chama Uma Mulher Descasada, também tem aqui, saiu nesse box O Cinema da Nova Hollywood, né, tá aqui o mini pôster, né, saiu pela Versátil, né, e é um filme que, como está dentro desse quadro do Cinema da Nova Hollywood, a gente está falando, né, de um filme com um orçamento um pouco mais acanhado, mais baixo, né, uma outra ideia de abordagem temática, hã, e enfim, a direção é de Uma Mulher Descasada, Unmarried Woman, é do Paul Mazursky, né, que é um diretor também aí que, né, oriundo dessa fase da nova Hollywood. A sinopse: Erika, interpretada por Jill Clayburgh, vive um casamento feliz, até que seu marido a deixa por uma mulher bem mais jovem. Abalada, ela começa a repensar sua identidade e decide reconstruir sua vida por conta própria, sem se deixar influenciar pelos outros. Com o tempo, volta a sair com outros homens e conhece Saul, interpretado por Alan Bates, que é um pintor, pintor de quadros, né? A solidão deixa de ser um problema. Agora, o desafio é manter sua independência diante dos homens que cruzam seu caminho. É é um filme que ele vai também mudando, assim, a forma como, aquela personagem é desenvolvida, né. A atuação da Jill Clayburgh que é primorosa, né, inclusive o papel foi escrito para ela, né, quando o Mazursky, pensou o filme, ele fez justamente para ela. E tem a questão também da filha, né, do casal, que, Uhum. né, que a sinopse não fala, mas tem uma filha já adolescente, né, que está ali também com alguns relacionamentos e tal, muito ligada a essa ideia daquela família que vive num Uhum, apartamento em Nova York, né, uhum. ou seja, a privacidade é quase inexistente ali em certos É, é. momentos, né. O que que tu achou desse filme? Assim, eu gostei bastante, porque mostra o que acontece na vida, em geral, porque ela era uma pessoa bem casada, ela era até orgulho da turma de amigas que ela, eh, periodicamente elas se Ah, encontravam, né, tem sim. toda a questão. Ela e Todas mais 3, descasadas, né, menos todas as ela. 3 descasadas, por uma divorciada, a outra porque não queria relacionamento sério, cada um seus motivos, mas Uhum. elas tinham frequentes encontros para falar da vida. E ela era a única que era bem casada, até o dia que o marido começa a ficar estranho e diz pra ela que tá há 1 ano tendo um caso com Num uma. almoço, né, convida para um Ele almoço e começa a tal. chorar e É. diz que tá tendo um caso há 1 ano com uma menina mais jovem e que eles estão apaixonados. Então o mundo dela caiu ali naquele momento e ela tem que, com a ajuda das amigas, da terapeuta, ela teve que procurar uma terapeuta, aprender a lidar, porque ela tinha um casamento longo, acho que eram 17 anos, algo Isso, assim, né. isso. É. Então, lidar com aquela solidão ou solitude, vamos dizer assim, é uma coisa nova, porque ela tinha aquele relacionamento, eles tinham uma vida boa, tudo, eles faziam várias coisas e pareciam ser felizes, só que, né, no meio do caminho aconteceu. Então ela teve que lidar com tudo isso, e mais com a filha adolescente que não aceitava o fim do casamento, porque não entendia, né. E ela também, como tu falou, começando uma vida de relacionamentos, lidar com o pai e a mãe separado, e ela não queria mais ver o pai, um monte de Uhum, coisa. Então mostra realmente o que acontece, assim, com a mulher quando se vê, separada, uhum, divorciada. E aí, eu faço o que agora? uhum. Aí que começa a questão dela ver eu preciso estar casada para estar feliz, né.
Então Uhum. tudo é uma questão de, o tempo que vai mostrando aquilo, né. E, eu gosto muito do filme, a forma como Nova York é fotografada, mostrada, né. Tem uma sequência deles correndo, fazendo, Ah, eles né, fazem corrida. Aham. exercícios, né, e tal. E ela trabalha ela é quase não sei se é uma secretária, mas ela trabalha num negócio Num justamente de ateliê de arte, né, um arte, ateliê é um de ateliê de arte, né. arte. É, É. que faz ali cataloga, né, então eu acho Isso. mais nesse sentido, E né. sim, ela participa ajuda nas exposições dos E artistas, ele é do né. mercado financeiro, né, lembra que ele É, fica vendo lá sim. as cotações Ele tá do em casa o tempo inteiro com aquela TV ligada e aparecendo mas números, mas né. tem a agência, né, em Wall Ah, Street sim, que sim, ele aparece tem. também, né. Sim, sim. Então, e e eu gosto muito do filme, assim, a gente lembra lá que os anos 70, né, até com umas pesquisas que eu fiz nos jornais aqui em Santa Aham. Maria, né, falava sempre de notícias sobre divórcio, Sempre né. tinha um divórcio na notícia, O né. quanto é um tema forte ali nos Frequente. anos 70, né, e de certa forma tabu também, é um tema tabu, né. E aqui além do tema tabu ser o divórcio, também tem a questão do feminismo, Uhum, né, que é um outro elemento que o filme ele consegue também colocar em evidência, assim, pelo uhum. posicionamento, pela tomada de decisão da mulher, né. Dela, exatamente. E ela acontece que aquela coisa de tentar refazer a vida sem ter um relacionamento, com a ajuda das amigas e tudo mais, só que num determinado momento, acho que tinham passado nem 2 meses dela ter terminado, ela resolveu, começar a conhecer novas pessoas. Uhum. Eu achei um pouco precipitado, tá, porque 2 É. meses de separação e daí, ok, ela começou a sair, Mas as amigas tentaram, né, levar lá, né, fazer aqueles, né. apresentar outros amigos, Apresentar não é uma saída, é só para jantar, almoço, uma almoçar. janta, mas acabou que deu a primeira vez deu errado, É, a pessoa ela teve um date lá no almoço e o cara quis passar, né. do ponto, aí um segundo lá ela já conhecia, saiu com ele e acabou que aquela coisa até ela encontrar aquele O artista, né, Saul, é. né, que faz arte e também é divorciado, né, tem uma vida num lugar mais afastado, no campo e tal, né. E Sim, aí ele ele fica na estava verdade ele fica, uma temporada 5 meses do verão ele fica nesse local, nessa fazenda, não sei isso. exatamente, e os outros meses do ano ele fica na E na é cidade. uma arte abstrata que ele Isso, faz, isso. né. É interessante, assim, mostra um pouco dessa dinâmica dele pintando e tal. Mas ele queria quando eles se conheceram, eles logo se apaixonaram, assim, e Uhum. ele já queria que ela fosse morar com ele e tudo É. mais. Aí, nesse momento, ela se precipitou a começar os encontros, porém, nesse momento aí que ele quer que ela vá passar o verão nessa casa de campo, ela para e pensa assim: "Não, mas não, eu não quero fazer isso, eu tenho que pensar em mim, né. Eu Uhum. tenho que pensar em mim, eu não posso começar um novo relacionamento fazendo aquilo que a pessoa quer que eu faça e não o que eu quero fazer". Então ela acaba, pensando mais nela nesse momento, né. E o ex-marido dela, né, Uhum. viveu feliz para sempre com a pessoa mais nova. É claro que não, né. Quando é que isso dá certo? Nossa, é óbvio que A viveu cada negócio bem, ele a voltando. cara dele, cara. Ele um dia simplesmente ela estava fazendo a corrida dela, que ela faz sempre, e ele parou lá na rua, perguntou como ela tá e tudo mais, esse papinho. Aí ele assim: "Ah, então, pois então, a minha excelentíssima", que ele tinha casado inclusive, né, "não, me abandonou, não quer mais ficar comigo. Não deu certo mandar Vem, junto. quem sabe a Ah. gente volta". Nossa, mas quem era visto que ia acontecer, né. É, mas aí passou, né. E aí ela simplesmente virou as costas, ignorou ele e seguiu, pelo amor de É, muito bem. Ah, E uma mulher descasada, uhum. né, tá aí. Esse tá Esse disponível? está disponível no Google Play e no Mubi. Ah, no Mubi, tá, Mubi, no isso, Mubi. Mubi. Legal, É, legal. Não, eu não sabia que estava no Mubi. é. E claro, mídia física, né, pessoal. Ainda mais esse box aqui, que vai voltar a aparecer aqui numa cerimônia futura, porque tem outro filme que está no mesmo box, inclusive, né. Bom, passando para o próximo então, Amargo Regresso,
Tá aqui o DVD da Versátil, uma versão single, né? Mais um filme que tematiza o Vietnã, né? Os temas do Vietnã estão muito presentes nessa cerimônia. E é um filme, o título em inglês é Coming Home, né? Dirigido pelo grande Al Ashby. Em 1968, o oficial do exército norte-americano Bob Hyde, interpretado por Bruce Dern, parte para a Guerra do Vietnã, enquanto sua esposa Sally, vivida por Jane Fonda, começa a trabalhar em um hospital de veteranos da Guerra do Vietnã. Lá, ela se envolve com Luke Martin, que é o interpretado por John Voight, um ex-soldado que ficou paraplégico na guerra. Quando a verdade vem à tona, as consequências emocionais e morais afetam profundamente todos os envolvidos. Tá aí, né, um filme mais dramático, assim, não tem cenas da guerra do Vietnã em si, ainda que tenha uma passagem que seja feita, né, no Oriente, né? Mas é um filme que tem isso como tema presente o momento todo do filme, mesmo que não tenha guerra, né? É. As consequências, né? O que que tu acha desse filme? Então, esse filme também ele é bem dramático, né, como tu disse. Eh, ela quis, como ele foi para a guerra, ela pensou: "O que que eu vou fazer enquanto eu vou estar aqui sozinha?". Então ela resolveu ser voluntária no Hospital dos Veteranos, né. Isso. E esse que ela encontrou era ex-colega dela da escola. Ah, isso, tem Exato. esse ponto. Então eles se Bonitão, né? Aquela é. coisa toda, né? Então eles começaram a conversar, lembrar do tempo da escola e tudo mais, e se apaixonaram. Então eles começaram a se encontrar, só que o marido dela voltou da guerra, e voltou uma vez ela foi vê-lo em outro local, né, que ele teve uma folga, e daí eles se encontraram e tudo mais, só que daí, no final da guerra ele voltou, ele estava bem, só que ele descobriu que ela estava tendo um caso com o ex-colega. Hum. E aí que começa toda a questão do Porque ele volta também uma outra pessoa. outra pessoa, aquela É, coisa da guerra isso, que transforma as pessoas, ele né. volta totalmente alterado, bebendo muito e tal. Uhum. A questão da arma, né, também presente dentro da casa. Sim. Eu, a todo momento que eu estava assistindo, eu imaginei, quando ele voltou e descobriu a traição, que como ele estava tão transtornado por tudo da guerra, eu achei que ia ter um final Mais trágico. mais trágico, Hum, mas não foi o que aconteceu, me surpreendeu, é. porque não aconteceu isso. Eles acabaram os 3 conversando, cada um expondo as suas opiniões e tudo, inclusive o colega dela que ficou paraplégico, participou da guerra, passou por tudo aquilo, sabia como é que funcionava e tudo mais, e conseguiu compreender o que o marido estava dizendo, estava Uhum. sentindo. Eles acabaram conversando e não houve tragédia. Não houve tragédia e também a resolução ficou em aberto, Ficou em né? aberto, a Ficou em gente não aberto. sabe o que Se ela se separou ou não, uhum, né, enfim, não tem muito, né, meio que é um filme que deixa essa jornada que continua, né? E na verdade ali o filme 78, né? uhum, A guerra ainda era algo muito presente, né? Tudo bem que o filme ele se passaria lá em 68 e faz aí, né, uma menção a uma outra época da guerra, né? sim, Mas é um filme que eu vi umas 3 vezes, eu acho, uhum, já, e toda vez que eu assisto eu gosto cada vez mais do filme. uhum, É interessante porque a primeira vez que eu vi eu achei, ok, né? Até não tinha gostado muito desse final em aberto. Na segunda vez eu já gostei mais, e nessa última agora que a gente viu foi a vez que eu mais gostei. é, Eu acho que a trilha sonora ajudou bastante. Porque é uma trilha sonora com músicas de rock e tal, e aí tem lá muitas músicas dos Rolling muitas músicas Stones, né? bem Então, conhecidas, assim, que né. fazem, claro, menção à época, né? Fim dos anos Uhum, 60, fim dos anos 60, né? mas é um bom filme. É um bom filme, né? Um filme que tem atuações brilhantes, né? A Jane Fonda sempre foi uma grande atriz, Uhum, né? Mas aqui ela tá muito bem também. O John Voight, que é o pai da Angelina Jolie na vida real, né? Também aqui, ambos foram premiados com o Oscar nessa edição, inclusive, né? Então,
fazendo jus aí às suas grandes atuações. O Bruce Dern, que é o outro, né? Que é o pai da Laura Dern na vida real, né? Que é, né, os clãs familiares É. aí do cinema, né? Ele foi indicado, mas acabou perdendo o prêmio, né? Então, Então, além da mídia física, dá para assistir no Amazon Prime. no Prime, tá? Aham, tá Ah, no Prime. legal. Ó. Então fica aí uma boa recomendação de filme de dramas ligados Uhum. à guerra, né? Eu acho que é muito legal a forma como ele faz a questão lá do paraplégico, né? Porque ele tem alguma coisa que foi nas costas, né? Ele foi atingindo Uhum. as costas. Então boa parte do filme ele tá sempre de De bruços. bruços. E aí para se deslocar, ele sempre de bruços, Aham. até que, né, passa um momento e aí ele consegue sentar e baita atuação nesse Foi. sentido, da forma como ele demonstra isso, né? Bom, indo agora para o Céu Pode Esperar, Heaven Can Wait, de Warren Beatty e Buck Henry, né? São dois diretores. Joey Pendleton, interpretado por Warren Beatty, é um jogador de futebol americano e joga no Los Angeles Rams. Ele é levado por engano ao paraíso antes da hora, ou seja, ele morre. Quando o erro é descoberto no paraíso, né, ele retorna à Terra, apoiado pelo anjo Senhor Jordan, interpretado por James Mason. Mas, né, o corpo dele já tinha sido cremado, ou seja, Uhum. não tinha o que fazer. Não tinha como voltar. Como solução paliativa, Joey passa a habitar o corpo de um poderoso industrial que acaba de ser assassinado por sua esposa e pelo amante. Como ninguém sabe da morte, os dois, né, a esposa e o amante, se confundem ao ver o falecido que eles achavam que tinham matado, né, mas na verdade não mataram. Ou seja, mataram, mas ele voltou, Ele voltou. né? Só que ele voltou de uma forma diferente do que ele era antes. Ou Uhum. seja, antes ele era um arrogante, que não dava valor para as pessoas, e aí ele Uhum. volta com a bondade, que é a bondade justamente do Joey, Uhum. né? Então ele imprime isso nesse novo corpo aí que ele está habitando, né? Então o empresário frio se transforma em um magnata generoso, o que chama a atenção de Beth Logan, interpretada pela Julie Christie, que era uma ativista que buscava justiça contra a empresa. Inicialmente desconfiada, ela acaba se apaixonando por ele, né? Esse filme é uma refilmagem de um filme de 1941, que inclusive também tinha sido indicado ao Oscar naquela época, que é Que Espere o Céu. Né? E aí a principal diferença das histórias é que aqui nós temos um jogador de futebol americano, lá é um boxeador. Ah. Né? Inclusive o próprio Warren Beatty ia colocar um boxeador, ia ser o Muhammad Ali, né? Mas as agendas não bateram, né? E aí o Warren Beatty acabou adaptando para que fosse mais crível, né? Ele ser o E tu protagonista. já tinha assistido esse filme antes? Olha, eu tinha uma leve noção que eu tinha assistido, mas quando eu vi agora parece que foi a primeira vez. Não, e o engraçado é que a gente assistiu agora, foi a primeira vez que eu assisti. E aparece, quando ele morre por acidente, aparece lá nos registros no paraíso a data da provável morte real dele. E olha que coincidência, a data era 20 de março desse ano, 2025. Ah, é Era verdade! esse ano que era para ele morrer, Nossa! e não aquela data. Por isso que eles foram olhar lá, não, mas aqui tá a data. Quando apareceu a data, a gente até se surpreendeu, porque, né? Sim, 2025. que coisa, né? Foi Essas coincidência. coincidências acontecem muito, né? Muito, Muito. muito, muita coincidência de datas, muito. Então, quando eles estavam tentando descobrir um corpo para ele voltar, lá de cima, vamos dizer assim, ele visualizou esse empresário, só que ele ficou interessado, foi nessa moça que estava tentando há muito tempo conversar com o empresário, porque o que o empresário estava querendo? Eles estavam querendo destruir uma comunidade lá para construir uma fábrica, Isso, né? isso. E daí a fábrica ia poluir o Questões local, exato, ambientais. e também estava prejudicando a saúde das pessoas com isso, né? Então Uhum. ela estava lá há muito tempo tentando conversar com esse empresário para tentar tirar da cabeça dele a construção dessa fábrica lá. E quando ele enxerga isso, ele se apaixona por ela. É. Então ele decide voltar no corpo do empresário.
E aí que muda tudo, porque daí ele começa a querer conversar com ela não entende nada, porque ela ficou um tempão tentando conversar e não conseguia. Uhum. Quando ele entra no corpo desse empresário que foi morto pela esposa e o amante, ele muda totalmente e recebe ela, conversa com ela, e eles acabam se apaixonando de É. verdade, né. Que loucura. Aqui tá o DVD, né, também tem mídia física, né, o DVD que saiu já há mais tempo, né, do que os outros que eu mostrei. Esse que eu Também dá pra ver no Mercado comprei usado inclusive esse aqui. é, É, esse também dá pra ver no Mercado Play. Mercado Play, Uhum. né. E olha, é um filme que me surpreendeu, assim, quando eu vi, porque eu não lembrava de ter visto, né, até devo ter visto, mas não lembrava direito. E agora revendo, assim, eu tive essa, né, que é uma história, a forma como é feita, assim, é curiosa, né, é É. curiosa É uma pelas história diferente de tudo que eu já tinha visto, assim, é. né, o roteiro, assim, achei bem diferente. Claro que fala dessa questão, aí tu tem que aquela suspensão da crença, né, tu tem que acreditar, É, né, embarcar na história, né, tem que porque, acreditar naquele né, o senhor, o Mister Jordan que aparece ali, o anjo, né, que tá ali junto e tal, sim. não, porque, né, porque claro, se ele vai ocupar o corpo de outra pessoa, como é que as outras pessoas vão saber que é, né, Aham, é. se é ele, né, a Aham, fisionomia dele? mas Ele: não. "Não, não, isso aí funciona, pode, né", então tu tem que Porque o acreditar. corpo era dele, o jeito, a forma era dele, mas as pessoas enxergavam o outro, o que É, tinha morrido. é. É muito E a estranho. personalidade tinha mudado, né. Isso, mudou Então tudo. é algo assim que tu Interessante. tem que acreditar, É. né, é aquela coisa do cinema. Cinema de comédia, né, uma comédia romântica, dá pra Uhum, dizer? dá pra dizer que sim. É, porque eu acho que quando ele vai pegando muito pra parte do romântico, que é o motivo que ele escolhe aquele corpo, Aham. né, é o que talvez, assim, a história desenvolve, mas aí vira muito romântico, né, o negócio. Aham. Enfim. Mas é um filme legal também, né? Eu Legal. acho que foi bacana, né, ter visto esse. E ele destoa um pouco dos tons dramáticos Sim, dos outros, né? totalmente. Inclusive desse que vem agora, que é o Uhum. quinto filme, né, o último desse Oscar, que é O Expresso da Meia-Noite, Midnight Express, dirigido pelo Alan Parker. Billy Hayes, interpretado por Brad Davis, um estudante norte-americano, visita a Turquia junto com a esposa ou namorada, não fica claro ali, né? Uhum. E tenta traficar haxixe escondido sob as roupas. O plano falha e ele é preso. A partir daí, sua vida se transforma em um pesadelo. É brutalmente espancado e jogado em uma prisão imunda. Quando acredita que será libertado, enfrenta um novo julgamento retroativo e é condenado a uma longa pena. Uhum. Roteiro do Oliver Stone, baseado numa história real. Inclusive, né, o roteiro foi premiado, né? O melhor filme desse Oscar. Eu tenho aqui uma edição especial de 20º aniversário, né? Uhum. O filme está aí quase completando 50 anos, né? É, olha só. Então, e aqui a gente está na edição de 20º aniversário do filme. Então, aqui tem inclusive um material extra, né? É um filme que eu tinha visto, né? Já há bastante tempo também. Gostava muito assim da abordagem. Acho que o Brad Davis que ele consegue transmitir toda aquela questão, né? Pô, tu vê que vai dar merda, né? Ah, isso aí não funciona, né, gente? Aí colocou a droga em volta da cintura, a namorada nem sabia, né, porque ela estava embarcando, ele estava indo, suando frio, lá ele atrás, É, tentando passando por um guarda, passando por outro, e achou que ninguém ia revistar ele, gente. hum, Aí ele a mulher já estava subindo a escada lá e ele estava sendo revistado, encontraram a droga e ele ficou e ela foi embora. Ela voltou para os Estados Unidos sozinha e ele ficou preso na Turquia, né. Turquia, né. é. Então, foi triste. Ele foi julgado e condenado. O pai dele até chegou a ir até a Turquia com advogados, tentando fazer com que ele saísse, mas não deu certo. Ele foi julgado e foi condenado a 4 anos e meio de prisão. Só que daí lá, a prisão realmente era terrível, assim, era tortura, era horrível. E então ele conseguiu ficar 3 anos, conseguiu não, ficou 3 anos e meio passando por tudo isso lá dentro,
Aí fizeram um novo julgamento, ele pegou 30 anos de prisão, achando que ele já estava pronto para sair, ele acabou pegando mais 30 anos. Uhum. Então, Também tem um advogado, né? Um advogado especialista que só que sabia como diminuir pena e não sei o ele é quê. só conversa. Aquelas treta, né? Não ajudou em nada, só estava tirando dinheiro do E pai ele, dele. ele apanhando um federal lá né, na prisão. Só que daí um dia a namorada, noiva, esposa, não sei bem, Não não apresenta o fica filme, né? claro, não. Ela vai visitar ele lá, depois que ele já tem essa sentença de 30 anos, e acaba levando alguma coisa dentro de um livro, alguma coisa assim, e lá dentro tinha dinheiro, né? E aí, com esse dinheiro aí, que ele foi depois tentar subornar a guarda. Mas antes disso, o que, que eles estavam fazendo? Ele e os outros parceiros de prisão. Uhum. Eles descobriram uma pedra de uma das celas que estava oca, né? É uma pedra que desmanchava mais Mais fácil. fácil. Eles conseguiram remover essa pedra, tirando cada dia um pouquinho, e acharam um túnel que ia dar num poço e eles iam conseguir se fugir. E aí entra a expressão expresso da meia-noite. Quando eu comecei a assistir, eu achei que falar tinha a ver com Um trem, trem com alguma coisa assim. Mas não, expresso da meia-noite era como eles chamavam a tentativa de de fuga. fuga daquela forma. É. Então eles conseguiram passar pelo túnel, tentaram chegar até o poço, porém um outro preso foi lá e dedurou eles, e aí É. deu tudo errado, acabaram indo para outra área lá, que era pior, só que com esse dinheiro que a namorada levou para ele, ele subornou um guarda. Porque que acontece? O guarda, ele sabia que ele subornando o guarda, que o guarda não ia cair no suborno e ia acabar levando ele lá para o sanatório. E lá era a forma mais fácil dele conseguir sair de outra Uhum. forma. Tu lembra disso? Lembro. Tá. E o que acontece? O cara não aceita o suborno, leva ele lá para o sanatório e ele acaba matando o guarda. Foi até sem É, querer aquilo, não é, foi programado, né? é. E o guarda morre, ele tira as roupas do guarda, veste as roupas, E é ali que ele consegue. e aí ele consegue sair, ninguém percebe. O próprio outro, tinha um outro guarda lá na porta de saída, acaba jogando a chave da cadeia para ele, É. achando que ele era um guarda, e ele sai pela porta da frente. Que É loucura! um filme de prisão, então, e tentativas de fuga, né? Exato. É. Mas é uma obra densa, assim, eu acho que é É. a forma como ele faz, né? Eu citei o ator, né? Inclusive, esse ator foi um dos primeiros que morreu de AIDS, né? Assim, na história, Uhum. né? Ele tem ali o diagnóstico e tal, e aí, né, na sequência ele morre, assim, é um dos primeiros atores Ah, hollywoodianos que falece dessa doença aí, na época da epidemia é. ali, né? Bom, algo mais sobre esse Dá para filme? assistir no Prime também. No Prime Uhum, também, olha, tem várias possibilidades aí para você conferir esses uhum. 5 filmes do Oscar e como a gente falou, aqui vamos fazer agora, né, a nossa entrega. O filme que ganhou foi o O Franco Atirador. Franco Atirador, né? Esse Uhum. ganhou o prêmio dos votantes, né? Para qual tu daria o prêmio, Melissa? Eu daria para o Franco Atirador. Também. Também, Também. Nesse caso também. tá? Dentre os outros, fazendo uns comparativos, ele mexeu mais comigo, assim, a questão daquela amizade, eles irem para a guerra, os outros amigos ficarem esperando, e Enfim, tudo. É um baita filme. tá. Uhum. Olha, eu fiquei muito na dúvida quando eu fui pensar, mas claro que acho que o prêmio ficaria entre o Amargo Regresso e o Franco Atirador. No fim das contas, eu também premiaria o Franco Atirador. Uhum. É um filme mais longo, ele consegue trabalhar mais as histórias, né? O filme tem 3 horas de duração, né? Uhum. Então ele consegue dividir bem ali uma primeira parte festiva, uma segunda parte bem concentrada na guerra e a terceira parte da volta. Então acho que essa Uhum. estrutura também ajuda assim a tornar o filme uma experiência bacana assim para ser vista e para entender também esse universo, além claro da tradição russa, que é muito Uhum. legal a forma como eles fazem a atuação do Robert De Niro, da Meryl Streep e do Christopher Walken, geniais, né? Então é isso, né? Aham. Eu também daria o prêmio pro Franco Atirador. Aqui o Franco Atirador reinou, nosso primeiro vídeo, né? Sim. Vocês estão vendo aqui também alguns livros, né, ligados ao Oscar, né? Tem o livro do Robert Osborne, que é bem famoso, assim, né? Que é esse último aqui, que aqui quando ele lançou, é de 70 anos, né, do Oscar, né? Mas tem outros, inclusive um do Rubens Eval Filho, que foi por muitos anos comentarista
né, da televisão no Brasil, né, tanto na Globo quanto no SBT, e depois na TNT, e entre outros, né? Então acho que o primeiro vídeo é por aí a ideia, talvez a gente afine algumas questões futuramente, mas foi bom a experiência desse Oscar, numa linha geral Foi ótimo, assim, foi Oscar ótimo. 79. Eu gostei bastante. A questão da guerra ali, é sempre esses filmes que falam da guerra são bem impactantes e eu gosto bastante. Muito bem. Então, nos vemos numa próxima edição do Oscar, o Oscar 52, dos filmes lançados em 79, né? O Oscar do ano de 1980. Tá? Não esqueça de curtir, compartilhar, né? Deixar aí nos comentários qual é o teu favorito desse Oscar que a gente comentou hoje, certo? Isso. Até Até uma mais. próxima.